Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje nós falaremos sobre o lema que está presente na língua da esperança, no Esperanto. Nós falaremos sobre este lema e o quanto que ele nos coloca diante de um tema que está presente no pensamento cristão, que está presente nas Escrituras, sobretudo na teologia paulina. Nós falaremos sobre a língua da esperança e o quanto que ela nos permite estabelecer um diálogo com o pensamento paulino. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a nos ajudar com a divulgação deste espaço, que é um espaço para refletirmos acerca de alguns temas ligados ao cristianismo, sempre numa perspectiva mais ampla, numa perspectiva mais aberta. Enfim, este é um espaço por meio do qual nós nos propomos a apresentar o Evangelho do Cristo sem enviesamentos ideológicos, sem vínculos institucionais. Buscamos aqui interpretar o Evangelho de Cristo naquilo que há de mais legítimo, consistente e puro em sua mensagem. Portanto, nos ajude na divulgação deste espaço, a fim de que nós possamos levar essas mensagens a um número cada vez maior de pessoas. Bem, nós podemos classificar as línguas a partir de duas categorias distintas: as línguas naturais e as línguas artificiais. Ora, as línguas artificiais, diferentemente das naturais, que vão se constituindo como forma de comunicação entre grupos sociais e povos, as línguas artificiais são criadas a partir de uma finalidade. Elas são criadas a partir de um objetivo específico. E nós temos no cinema alguns exemplos deste processo de criação linguística para atender a fins, e aqui a fins estéticos. Ora, o cinema é fecundo em criar línguas artificiais. Inclusive, por conta dessa profusão de línguas que são criadas pelo cinema, as línguas artificiais também são chamadas de línguas artísticas. Um exemplo dessas línguas nós encontramos em Jornada das Estrelas 3, que foi lançado lá em 1982 e que colocou o mundo, apresentou ao mundo um idioma, uma língua artificial, o Klingon, que inclusive, devido ao oceano, né, ao universo de fãs em torno desta franquia, Jornada nas Estrelas, o Klingon deu origem a um instituto que existe na Pensilvânia dedicado a ele, dedicado ao Klingon, dedicado a esta língua que aparece, que foi criada para o filme Jornada nas Estrelas 3 de 1982. Ora, um exemplo mais recente de uma língua artificial criada para atender a uma finalidade estética é o Sanzarin, que é o idioma falado pelos elfos em Senhor dos Anéis. Mais recente ainda, nós temos Naive, que é a língua falada pelos alienígenas de Avatar, né? Portanto, nós poderíamos citar outros exemplos presentes no cinema que nos mostram quanto que é
que a sétima arte é fecunda em criar línguas artificiais. Porém, nós nos ateremos apenas a estes três para exemplificarmos o quanto que, diferentemente das línguas naturais faladas por povos e nações, as línguas artificiais são criadas a partir de uma finalidade específica. Ora, a mais conhecida, mais popular, a mais falada dentre todas as línguas artificiais é o Esperanto. Este idioma foi criado em 1887 por um médico, um oftalmologista e filósofo polonês. Tinha como finalidade se tornar uma língua universal. Ora, a Polônia, final do século XIX, estava anexada ao grande Império Russo, que também abrangia, contemplava outros tantos povos, cada um com a sua cultura, cada um com seus valores, cada um com a sua língua. Ora, este médico polonês, Ludwig Leipzig Zamenhof, e por favor, os meus amigos, os nossos, quem nos ouve e que é versado, que domina com proficiência o idioma polonês, o idioma russo, perdoem a minha pronúncia um tanto quanto tosca, labrusca. Eu sou leigo em fonética polonesa, em fonética russa, portanto me perdoem na pronúncia, mas Ludwig Leipzig Zamenhof criou este idioma no final do século XIX com a intenção de promover, possibilitar um melhor entendimento entre os povos que viviam no antigo Império Russo. Esta língua, criada por este oftalmologista e filósofo polonês, se pretendia tornar-se uma língua universal. E o Esperanto, cuja raiz da palavra já nos reporta ao tema da esperança, o Esperanto tinha um lema, e este lema rezava o seguinte: para cada povo a sua língua, o seu idioma, para todos os povos o Esperanto, para todas as nações a esperança. Ora, o Esperanto, que é uma língua até hoje, que é uma língua artificial, a mais falada no mundo, trazia em seu lema um tema que é um tema universal, tema cuja importância em nossos dias é renovada, é remoçada, haja vista vivermos num contexto de extrema incerteza, num contexto de crises globais como nunca antes percebidas, como nunca antes vividas, como nunca antes enfrentadas. Ora, nós que vivemos num contexto, num mundo marcado pela incerteza, a esperança se faz mais do que nunca necessária. A esperança, que é um tema universal, que está presente na filosofia, na literatura, nas religiões, e que está presente no pensamento cristão mais primitivo. Ora, o apóstolo Paulo incluiu a esperança entre aquelas virtudes que mais tarde
seriam definidas pela tradição cristã como virtudes teologais. Quais sejam o amor, a fé e a esperança. Ora, a esperança foi apresentada pelo apóstolo Paulo como uma das virtudes essenciais à vida cristã. A esperança que foi definida pelo grande escritor, pelo grande literato espanhol Miguel de Cervantes como a irmã gêmea do amor. A esperança acalenta os nossos corações em tempos de crise, de dura adversidade, pois ela nos coloca diante de um futuro melhor, diante de um horizonte mais alegre, de um horizonte melhor. Ora, a esperança é aquilo que fala fundo ao nosso coração, nos convencendo de que o amanhã poderá ser um dia melhor, de que o mundo poderá ser um dia melhor. Ora, em tempos de crise, a esperança sempre é uma virtude necessária, mais ainda em nossos tempos. Entretanto, a esperança não deve ser entendida como uma fé, por assim dizer, no futuro, que condiciona o indivíduo à posição de mero espectador da vida, de mero espectador das coisas. Ora, a esperança não deve conduzir o indivíduo a uma condição de passividade, a ponto dele abrir mão das ações que contribuem para a construção deste futuro, deste mundo melhor, a fim de apenas esperar uma ação providencial sobre a história, dando um outro rumo à humanidade. Não é dessa esperança que nós estamos aqui defendendo. Nós estamos aqui defendendo uma esperança que nos conduza a uma ação, a uma praxis, a uma atitude, a gestos que, de alguma forma, talvez no espectro microcósmico, torne este mundo um pouco melhor. Ora, a esperança que condiciona o indivíduo à passividade não passa de uma quimera, de uma ilusão. Ora, a esperança deve ser, acima de tudo, a nossa profissão de fé na possibilidade, na efetividade, na possibilidade de um mundo melhor que nos conduza a agir hoje, agora, neste exato momento, a fim de que, dentro das nossas limitações, nós tomemos parte na construção deste mundo melhor, na realização deste mundo melhor. Ora, a esperança que terceiriza a responsabilidade, a esperança que nos torna meros espectadores, à espera de uma ação providencial sobre a história, mudando os seus rumos, não é a esperança do indivíduo que ama o mundo feito por Deus, criado por Deus, e luta para a sua perfeição, para a sua melhora, para o seu aperfeiçoamento, que luta para construí-lo de forma melhor,
para preservá-lo. E aqui eu faço um parênteses. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos lutar para preservar. Ora, o tema da preservação do meio ambiente, preservação do nosso ecossistema, preservação das nossas florestas, preservação da nossa fauna, da nossa flora, enfim, o tema da preservação é um tema extremamente presente. Hoje. A nossa luta não é nem para construir o novo, mas preservar o que aí já está tão exíguo devido às nossas ações extremamente destrutivas e autodestrutivas, pois à medida em que destruímos este mundo, nós também nos destruímos, porque nós dependemos dele para existir. Vejam, uma ação que preserve, que cuide, gestos, comportamentos que acalentem, que mantenham, que abracem o mundo que Deus criou e nos ofereceu, já é uma profissão de fé, de amor a este mundo e, de alguma forma, esperança feita ação, porque agindo assim, nós conservaremos este mundo às gerações vindouras, aqueles que neste mundo nos sucederão. Portanto, a esperança não deve ser esta desculpa, esta escusa para nos manter dentro de um universo, dentro de uma condição de mera passividade. A esperança deve ser uma fé, o amor a este mundo e uma luta diária e constante para torná-lo cada vez melhor. Ora, se eu não posso mudá-lo no plano do macro, que eu pelo menos torne este mundo melhor nas minhas ações, nos meus gestos, nas minhas atitudes. Ora, fica aqui, portanto, o convite para que nós falemos, conjuguemos, nos comuniquemos a partir desta língua da esperança. Não o Esperanto propriamente dito, que é uma língua maravilhosa, mas a esperança a partir deste idioma, que é um idioma universal, porque o homem em todos os tempos, vivendo as mais diversas crises, em níveis maiores ou menores, em escalas maiores ou menores, sempre encontrou na esperança um apoio para continuar vivendo, um sustentáculo para continuar vivendo, e que nós possamos renovar este espírito que não apenas espera, mas luta por um mundo melhor, a fim de que nós encontremos razão e motivo para continuar existindo. Ora, sem a esperança, o que restará do indivíduo, senão um niilismo destrutivo, senão a passividade ou a indiferença destrutiva. Nós pedimos a Deus que renove em nós a esperança no mundo, num futuro melhor, porque só isso fundamenta ou dá sentido à nossa existência, ao nosso estar aqui neste mundo, nesta vida. Ora, falemos todos sempre o lema, professemos todos sempre o lema do Esperanto e hajamos, adotemos uma praxis
que reflita este nosso desejo por um mundo e um futuro melhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo, e até a próxima.